Pessoal, uma boa tarde para vocês, né? Gente, hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula do curso, né? Da disciplina de assistência de enfermagem em saúde mental, tá bom? Tivemos nossas duas primeiras aulas dando uma breve introdução do que é saúde mental, tá certo? E hoje vamos continuar, né, falando um pouquinho sobre esses transtornos que tanto afetam a sociedade, não só a nível de Brasil, né, a nível mundial. Eu quero pedir desculpa a vocês um pouquinho por minha voz, porque devido à questão do Covid, né, eu ainda não é cansando, assim, quando eu falo um pouco mais eu fico puxando o ar, né? Então eu vou tentar falar de forma mais pausada e eu vou fazer esse vídeo, né? São 30 slides, eu vou fazer eles num intervalo de 15 minutos. Então vai ser 15, eu vou respirar um pouquinho, falo novamente, né? E nós continuamos aqui. Vocês não estão vendo aí, mas só para a gente descontrair um pouquinho, igual a sala de aula, ó. Xícara de café, minha garrafinha, para a gente começar, gente. Pessoal, tô morrendo de saudade de vocês, viu? Um abração para todos aí. Não vejo a hora da gente retornar, se Deus quiser, o mais breve possível para ter esse contato junto com vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula, tá certo? Gente, na nossa aula 3 do curso, nós vamos iniciar falando sobre os transtornos de ansiedade, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre esses transtornos de ansiedade. Dos transtornos de ansiedade, né, que na verdade dos transtornos psicológicos, né, psiquiátricos, as síndromes relacionadas à ansiedade são as que mais afetam a população de forma geral hoje no Brasil, né? Nós percebemos isso pela grande quantidade de pessoas que tomam ansiolíticos, né? E ansiolíticos são exatamente medicamentos, né, para ansiedade. Fobia, né? A gente vai começar falando um pouquinho sobre essa fobia específica, também conhecida como fobia simples. Essa imagem aí, ela mostra, né, ela retrata uma mulher com uma aranha, né, no seu rosto, e ela exemplifica, né, de forma bem sucinta o que é essa fobia específica. Como o próprio nome já diz, específico, ela está relacionada a algo direto, né, algo pontual. Neste caso, pode ser um objeto, um animal ou uma circunstância, desencadeando no indivíduo a intensa crise de ansiedade, com sintomas semelhantes aos relatados na síndrome ou transtornos do pânico, que nós vamos falar mais adiante. Léo, vamos lá, como é que a gente pode pensar nisso aí, né? Medo de palhaço, gente. Eu não sei se alguém aqui tem medo de palhaço. Medo de cobra, medo de aranha, medo de barata, medo de escuro, né? Medo de escuro é uma fobia, tá bom? Uma fobia específica. E o que é que a pessoa sente ao ter contato com agente causal? Vamos lá, vamos pensar. Eu estou assistindo televisão, eu tenho morro de medo, né? Eu tenho fobia de cobra. Quando eu estou assistindo televisão, aparece uma cobra, né, na TV. O que é que eu sinto? Taquicardia, falta de ar, angústia, posso vir a chorar, a sensação de desmaio, náuseas, mal-estar. Tudo isso pode ser desencadeado por ter contato, mesmo que de forma indireta, com esse agente causal, né, esse agente específico. Então, como eu falei, né, fobia específica a gente relaciona mais com o quê? Animais, cobras, aranhas, baratas, palhaço, escuro, mais ou menos isso, tá bom? Atinge 2 vezes mais mulheres do que homens, sendo que o medo de altura é a única fobia mais comum nos homens do que entre as mulheres, né? Então, só relatando aí que aí a gente até deu outro exemplo bem interessante, né? Que a fobia de altura, ela é as fobias elas atingem mais as mulheres do que os homens. Porém, o medo de altura atinge mais o homem do que a mulher. Pode estar relacionado pela questão da nossa sociedade, né? Do trabalho, da atividade laboral,
que na maioria das vezes o homem ele trabalha com alturas, né? A gente pode pensar dessa forma. Isso é uma hipótese. E aí nós temos, para finalizar esse slide, né, a fobia de sangue, que ela atinge de forma igual homens e mulheres e tem caráter altamente familiar. Ou seja, um fator genético muito forte. Isso quer dizer que... O que é fobia de sangue, né? Algumas pessoas podem, não sei se alguém aqui da turma tem, que desmaia, que se sente mal quando vê sangue, né? Ela atinge de forma iguais homens e mulheres. E olha que curiosidade, gente. Ela tem, né, a característica do fator genético, né? Ou seja, traços genéticos, traços familiares que eles correlacionam com essa patologia clínica, né? Vamos continuar aqui. Espero que dê para entender, né? As fobias, né, fobia é medo, né, aversão, elas estão entre os transtornos mentais mais comuns, atingindo de 5 a 10% da população. Isso quer dizer que de cada 10 pessoas, uma tem medo de alguma coisa de forma mais contundente, uma coisa mais forte, né? Porém, por estarem limitadas a situações que geralmente podem ser evitadas, não chegam a causar sofrimento significativo a ponto dos acometidos procurarem auxílio médico. O que é que esse slide quer falar, né? Vamos lá. Muitas pessoas têm essas fobias, mas elas não procuram um auxílio. Por quê? Eu tenho medo de palhaço. Então, eu não vou procurar um médico para, assim, eu queria me tratar em relação à fobia que eu tenho de palhaço. Por quê? Porque normalmente são momentos muito pontuais. Eu não vivo tendo contato com palhaços direto, né? Então, normalmente eu me automedico, né? Eu tenho um autotratamento. De que forma? Evitando, né, esse contato com palhaços em aniversários, ou em televisões, em filmes, dentre outras coisas. Tá certo? Porém, algumas outras fobias, elas têm que ser tratadas. Como, por exemplo, a fobia a sangue. Imagina um profissional de saúde, de enfermagem, que tem a fobia a sangue. Ou ele trabalha psicologicamente com isso, ou ele não vai conseguir exercer sua profissão de forma plena, não é? A maior parte dos casos surge na infância e sem tratamento tende a persistir durante toda a vida adulta, né? Então, fobia específica é isso, né? É medo de objeto, animal ou situações. Dei vários exemplos aqui, como palhaço, cobra, barata, dentre outras coisas, né? Os sintomas, Léo. Sintomas parecidos com transtorno de pânico. Quando eu vejo uma cobra, falta de ar, desmaio, náusea, mal-estar, taquicardia. Continuando, pessoal, nós temos a agorafobia. O que é a agorafobia? É o transtorno de ansiedade em que o indivíduo, quando exposto a lugares ou situações em que ele julgue como embaraçosas, acaba sentindo uma ansiedade desproporcional ao fator que está sendo presenciado, podendo até apresentar sintomas de transtorno do pânico. Gente, vamos lá. Como é que eu posso pensar nisso? Vamos pensar aqui numa situação, lugares ou situações, né? Vamos pensar que uma pessoa que ela tem uma fobia, né? Ela tem medo de cemitério, né? Ela tem medo de cemitério. Então essa pessoa ela vai ser exposta àquele ambiente de cemitério, né? Então no momento que ela está naquele ambiente, ela vai ter, né? Ela vai ser acometida por uma ansiedade desproporcional ao fator que está sendo presenciado, né? Podendo a vir levar a transtornos de ansiedade, né? Como eu falei, transtornos de pânico, como eu falei para vocês os sintomas, mas não se preocupem, que mais na frente a gente vai relatar e falar mais na frente sobre cada um. Vamos continuar aqui um pouquinho. A agorafobia tanto pode se manifestar de forma específica como generalizada. Como, por exemplo, pessoas elas têm essa agorafobia saindo de casa, indo ao trabalho ou quando procura ajuda médica, né? Tipo assim, as pessoas elas têm uma crise de pânico muito grande quando vão nos hospitais, tá bom? Isso é bem interessante, gente, porque pode estar relacionado com eu não estou lembrando o nome direito, mas eu acho que é síndrome do jaleco branco. O que é isso? São pessoas que elas não são hipertensas, não têm alterações de PA, de pressão arterial,
mas elas, quando estão no ambiente hospitalar e quando vão verificar a pressão, elas têm uma crise de pânico, de ansiedade, elevando a pressão arterial na hora que o profissional vai verificar. Passou a situação, a pressão volta ao normal, né? Então ela falseia um quadro hipertensivo. Os lugares específicos mais evitados são túneis, passarelas, pontes, avenidas largas, rodoviárias. Pode ocorrer medo de multidões em shoppings, restaurantes, filas, cinemas, teatros e elevadores. Elevador também é bem comum pela questão do ambiente fechado, né? Então é isso aí, gente. Tudo isso aí entra como agorafobia, tá certo? Nesses casos, a limitação eventual já o incomoda significativamente, mas quando atinge locais essenciais como ônibus, carro, metrô ou trens, a vida social do paciente fica bem mais comprometida. Geralmente, alguns sintomas dos transtornos são superados quando há companhia de alguém, bastando a companhia de até uma criança para a agorafobia sentir-se tranquilo. Exemplo, pessoas têm crises de pânico, né? Quando entram em elevadores sozinhas, né? Porém, se você está acompanhado de alguém, esse medo ele diminui ou ele desaparece, tá bom? Então, assim, gente, ela já é uma situação mais complicada. Por quê? Porque você imagina aí uma pessoa que tem medo de shopping, pela grande quantidade de pessoas, né? Então, assim, essa pessoa ela vai ter um comprometimento da vida social dela, tá certo? Então, eu já vejo como um possível tratamento clínico, né? Aí nós vamos para a fobia que eu sei que alguém em sala de aula tem. Vamos lá, gente. A fobia social implica ao indivíduo uma intensa sensação de medo, ansiedade ou desconforto quando ele é exposto a determinadas situações, como frequentar locais escuros, encontrar pessoas do sexo oposto ou falar em público, apresentar trabalhos, falar na frente dos colegas. Isso aí, gente, para quem tá se autodiagnosticando agora, né? Meu Deus, Léo tá falando de mim. É uma fobia muito comum, né? As pessoas elas não conseguem falar em público, têm um trauma de apresentar trabalhos. Eu não vou dizer a vocês que eu tinha muito isso antes, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande, mas graças a Deus ao decorrer do tempo se passou, né? Consegui trabalhar isso. E, Léo, essa fobia social, quais são os sintomas que o paciente tem? Rubor, né? Fica bem vermelhinho, né? Aquele rosto vermelhinho, todo quente, né? A pessoa treme, tem mal-estar, tem vontade de urinar. Então, assim, a crise de ansiedade nesses momentos, essa imagem é bem categórica, né? Ela se assemelha a uma crise de pânico, né? As pessoas, você está lá, vai apresentar um trabalho e você começa a passar mal, né? Você não consegue finalizar a apresentação. A fobia social pode ser resultado de um evento traumático que pode estar ou não presente no nível de consciência do indivíduo. Ou seja, essa fobia, ela pode... Vamos pensar aqui na fobia social de um rapaz que ele não consegue falar com pessoas do sexo oposto, né? Ele morre de vergonha de conversar com uma menina, né? Com alguma pessoa do sexo oposto. E ele gagueja, ele passa mal, ele não consegue ter nexo, né, nas ideias apresentadas naquele momento. E isso pode se iniciar, né, ter como ponto de início lá, o pavio acendeu, no momento que ele passou por isso antes, né, e a situação foi traumática para ele, né, a pessoa do sexo oposto riu dele, ou constrangeu ele, fez ele ficar numa situação complicada. Então isso levou ele, né, a ter isso, né, e desencadeou um problema a longo prazo. Gente, síndrome do pânico, né? A gente falei isso para vocês em momentos anteriores, né, e agora estou reforçando a discussão sobre a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Ela é caracterizada por intensas crises, né, de ansiedade e medo. Falar em síndrome do pânico é falar em quê? Grandes crises de ansiedade e medo. Grandes crises de ansiedade e medo. Ou seja, é uma ansiedade grande, né? Ela vem acompanhada de que sintomas? Palpitação, coração acelerado, respiração rápida,
sensação de falta de ar, a visão ela embaça, né? Você fica com a visão turva, sente tontura e causa sentimentos de irrealidade, ou seja, você começa, né, a fugir do que é real, tá bom? Isso é já um sintoma um pouco mais forte. Existe além desses um constante sentimento de medo de morrer, de perder o autocontrole ou de ficar louco. O ataque de pânico deve ocorrer de forma inesperada, espontânea, ou seja, vindo do nada, sem associação à atividade situacional, um objeto ou uma situação do dia a dia. Né? Então, gente, a síndrome do pânico, ela ocorre do nada, né? Você não tem vai acontecer porque eu estou passando por isso. Não, a síndrome do pânico, ela é inespecífica. Normalmente, assim, os casos que eu conheço de síndrome do pânico, eles também podem estar relacionados a algum fator determinante, né? Deixa eu lembrar aqui. Eu tinha uma paciente minha que ela tinha síndrome do pânico, e essa síndrome ela se iniciava normalmente quando o marido dela chegava bêbado em casa, né? Então, tinha esse fator desencadeante na síndrome, né? Gente, continuando aqui, nós temos o transtorno de ansiedade generalizado, chamado de TAG, né? TAG. É caracterizado por um sentimento de ansiedade muito forte, que pode ser desencadeado por situação do dia a dia, tornando esse transtorno muito frequente no dia a dia da população, né? Os sintomas são essenciais, são variáveis, mas assim, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que isso não é uma receita de bolo, tá bom? Sintomas psiquiátricos, eles não são receita de bolos diferente, por exemplo, de sintomas cardíacos. Tem pessoas que sentem uma coisa, tem pessoas que sentem outras coisas. Mas no transtorno de ansiedade generalizado, normalmente, né, as pessoas têm um nervosismo que persiste, tremor, tensão muscular, né, aquele corpo tenso, transpiração excessiva, sensação de vazio, palpitações, tonturas, desconforto epigástrico, né? Que o transtorno de ansiedade está relacionado a problemas gástricos, né? Como eu falei isso para vocês na aula anterior, né? Sobre a dispepsia funcional, que é a famosa, né, gastrite nervosa, que ela hoje em dia ela não é chamada de gastrite nervosa, ela é chamada de dispepsia, que é uma alteração no trato gastrointestinal decorrente de problemas psicológicos. É mais ou menos isso. Vamos lá, continuando. E nós temos aqui, gente, o TOC. O que é o TOC? O TOC, ele é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Ele é caracterizado essencialmente por ideias obsessivas e comportamentos compulsivos recorrentes. As ideias obsessivas são pensamentos, representações ou impulsos que se intrometem na consciência do sujeito de modo repetitivo ou estereotipado. Gente, vamos lá, né? Quando falar de TOC, você falar de quê? Ideias obsessivas e comportamentos repetidos. Quais são os toques mais comuns? Os toques mais comuns são os toques de limpeza, tá bom? Por isso que as imagens que vocês estão vendo aí, normalmente ela remete à limpeza, né? É um toque de quê? De limpeza. Você chega em casa, você lava suas mãos inúmeras vezes. A gente está tendo muitas pessoas agora estão nessa crise nessa pandemia de Covid, né? As pessoas estão com essa rotina de lavar as mãos. Então você pensa aí que a pessoa toda hora acha que está contaminada e lavando suas mãos até chegar ao ponto de machucar as mãos, tá bom? Toque de limpeza, né? Mania de limpeza, de você limpar a casa direto e achar que sempre está suja. Toque, agora sim, deixa eu pensar em toques mais graves. O toque está muito relacionado também à crise de ansiedade, né? Eu vi algo bem interessante falando sobre toque, para a gente finalizar essa primeira parte aqui, tá bom? Deixa eu ver. O sujeito não tira qualquer proveito real realizando essas atividades. Elas não representam qualquer tarefa útil do seu dia a dia, servindo apenas para aliviar suas tensões e obsessões. Eu vi um documentário falando do toque, né? Que ele relatava uma aluna que ela
ela começou a faltar aula, né? Ela faltou aula, o pai levava ela para a escola, né? Deixava ela de um lado da pista e ela só tinha o trabalho de atravessar a rua. E essa menina, ela começou a faltar aulas, né? A escola informou a família, né? A família foi procurar saber dela, né? Ela disse que estava indo, né? Mas o pai foi procurar saber, né? Seguiu ela em alguns dias e viu que ela ficava na frente da escola esperando, né? Ficava de um lado e os carros passando e ela não atravessava a rua. Quando questionada, ela disse que só atravessava a rua quando aparecia um carro com determinadas sequências de placas. Por exemplo, ela só atravessava quando aparecesse um carro com dois números iguais. Por exemplo, 2244, né? 2224, né? 2244. Então, ela ficava ali até aparecer um carro com essa numeração. Se não aparecesse, ela não atravessava. Ou seja, ela não tirava nenhum proveito daquela situação. Apenas ela colocou na cabeça que para atravessar a rua ela teria que atravessar com um carro passando nessa numeração. Ou seja, ela não tirava nenhum proveito real disso e isso acabou atrapalhando sua rotina diária, né? Isso é um exemplo de toque, né? Bem interessante, tá bom? Gente, vamos continuar no próximo slide, né? Eu vou dar só uma paradinha aqui, a gente continua no próximo, falando de transtornos de personalidade, tá ok? Espero que estejam gostando.